Oi! Oi, pessoal! Oi, meus afiadinhos, oi, minhas afiadinhas. Então, hoje nós vamos falar sobre formação do paredão. Hoje vai ser formado o primeiro paredão e a gente vai fazer meio uma trilha e falar das estratégias e de como que a gente já chegaram até aqui, né? Como que chegou, muita treta, muita conversa de bastidor, muitas formações de alianças, muitos embates também. Então tem muita coisa pra gente falar. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente sobre o que é que você está achando, se você concorda com o que a gente está falando, se você não concorda, porque a gente vai melhorando o canal, tá bom? Veja aí então. Tudo começou com a formação do VIP. Após a dupla vencedora Larissa e Bruna, tá? E não Bruna e Larissa, Larissa e Bruna vencerem a prova do líder, ela forma o VIP e aí a casa se divide de vez, formando dois grupos, o grupo Fundo do Mar e o grupo Quarto Deserto, que hoje eles estão no VIP. E aí, o grupo Fundo do Mar, ele ficou com 5 duplas. Eu vou falar aqui para vocês quem são os grupos, porque muita gente está ainda confuso, inclusive os próprios participantes, de qual grupo participam. E aí eu tenho o grupo Fundo do Mar, com a Kay e o Cowboy, que é o Gustavo, né, que ele foi apelidado de Cowboy, o Gabriel Santana e a Sara Aline, o César, ou Black, né, que também é chamado de Black, e a Domitila, o Nicásio e a Marília, e a Marvila e o Christian. Então, eu tenho 5 duplas que estão lá alinhados, fazendo parte da banda, né, do grupo Quarto Fundo do Mar. E eu tenho o outro grupo, que é o grupo do Quarto Deserto, que hoje eles estão no maioria, né? Isso, eles estão em maioria, porque além deles serem 6 duplas, eu vou falar um pouco do poder coringa, tá? Então, o grupo Deserto ou VIP são Bruna e Larissa, que são as líderes da semana, o MC Guimê e a Tina, a Paula e o Gabriel, né? O Gabriel lá, Gabriel Anitta, ou Vidraceiro, que estão chamando ele assim. A Aline e o Bruno. A Aline e o Bruno é que a gente vai comentar um pouco, porque teve um desconforto. Teve um desconforto. Ela inicialmente se colocou para estar no quarto fundo do mar, mas pelas atitudes dela, pelo como ela está se posicionando no jogo, junto com o Bruno, ela está ficando muito mais para o quarto grupo VIP ou grupo deserto. Aí tem o Fred e o Ricardo, tá? E por último, a última dupla, deixa eu ver aqui, se eu esqueci alguém, é o Cara de Sapato e a Amanda. Então, um grupo tem 5 duplas, outro grupo tem 6 duplas. Lembrando que essa semana eles vão fazer tudo em dupla. Pois é. Aliás, eu achei muito interessante essa dinâmica de grupo, né? Porque de dupla, porque eles tiveram que mudar um pouco o jogo, acelerou muito o jogo, passaram a marcha mesmo com essa questão de dupla. Com a formação lá do VIP, começou a questão da divisão da casa, tá? E aí a coisa piora com a central de comando. Quando a líder chega no quarto, as duas líderes, elas descobrem que elas têm uma central de comando. Que é um poder excelente, né? Porque elas conseguem... no Big Brother passado não tinha som. E nesse Big Brother eles colocaram a central onde você consegue ouvir o que eles estão falando. Isso é importante. É muito parecido com aquela central que o Arthur tinha. Então eles têm lá uns cards, eles botam lá uns créditos e eles conseguem ouvir e ver o que é que a casa está falando. E nessa primeira apresentação com a central de comando, a Larissa e a Bruna conseguem ouvir a conversa do quarto fundo do mar,
onde eles estão lá se articulando, principalmente a Kay, falando muito que achou que foi falsidade, que eles estavam querendo colocar o Christian. Se lembra do Christian? Que era o cara que já estava com a cabeça na guilhotina? Se deu bem ele, hein? Com todas essas movimentações da casa, a gente vai ver que ele se deu muito bem. E o que aconteceu mais na central de comando? Que poderes mais ela tem? Bom, elas, além de conseguirem ouvir tudo que os participantes lá na casa, nos quartos, estão fazendo, elas também tinham o poder de acordar a casa. Ou seja, em um horário durante a madrugada, e foi o que elas fizeram, né, Rihanna? Poxa, o pessoal estava dormindo, e aí elas colocaram lá, usaram esse poder de acordar a casa. O pessoal se acordou correndo lá para fazer o raio-x, e acabar que não teve raio-x. E aí alguns desconfiaram que pode ter sido o líder, mas também acham que pode ser uma trollagem da produção. E aí elas estão usando esse poder. O que eu acho que foi meio que bobagem, porque vai chamar a atenção para os líderes e não acrescentou absolutamente nada no jogo, tá? Nessa escuta, quem ficou na berlinda de votação foi a dupla Cowboy e Kay, porque a Bruna, no momento lá intempestivo dela, ela fala que vai votar no Cowboy e na Kay, no paredão, vai ser o voto dela, só que o voto dela tem que ser combinado com a Larissa. Elas são líderes junto, não é só ela que é líder. E ela acabou isso gerando um desconforto na Larissa. Elas chegaram a brigar por conta disso. E uma coisa que você falou aí, que é bom a gente lembrar, que na conversa lá que elas ouviram, elas citaram o Guimê como se tivesse, o Guimê está com a gente, como se ele estivesse no grupo deles. E o Guimê ficou numa situação super difícil, porque ele estava no quarto. Então ele teve que se explicar, então foi bem complicado. A máscara do Guimê tá meio que caindo, né? Porque o Guimê tava naquele jogo articulado que ia no grupo, que ia no outro, falava, e a Kay cita ele, e o pessoal escuta, mas ele também escuta, e ele fala, não foi nada disso e tal, e se explica, e meio que consegue contornar a situação. Mas aí cada vez mais vão ficando mais acirrados lá os ânimos dos dois. Bem, aí tem o poder do Coringa, que era eles irem lá no confessionário e darem lance. Quem que vence o lance mais alto? Quem dá o lance mais alto? Guimê. A Tina, que aí acaba levando o Guimê, porque vence, ela deu o lance mais alto, mas o poder é da dupla, porque eles estão fazendo tudo em dupla essa semana. Então, esse poder do Coringa transforma o voto deles no confessionário em peso 2. Então, o voto deles vale por 2. Isso. Então, assim, o grupo Fundo do Mar já tinha menos duplas, né? Tinham só 5 duplas. Estava em minoria. Já estava em minoria. E agora, com o poder do Coringa, né? Com o poder Coringa, o outro grupo vai ficar com 7 votos. Além das 6 duplas, né? Dos votos por dupla. Se bem que o líder já vai votar, né? Então, são 5 votos, mais o poder do Coringa, acaba que eles ficam em maioria. Então, é muito provável que se eles se articularem direitinho, porque Big Brother ninguém nunca sabe. Na hora da doida lá na Aline, a Aline resolve votar em alguém do próprio grupo lá do deserto. Ninguém sabe. Mas assim, a princípio, com essa disposição de duplas, muito provavelmente eles vão ter também o voto da casa. Então, eles também vão indicar pela casa. E aí, continuando, e a casa cada vez mais se dividindo, eles passaram dias muito divididos, falando lá sobre votação, indicação. O Gabriel levou várias investidas do Nicásio, de outros participantes, da própria Bruna, eles discutiram lá. Então, assim, o Gabriel acha que o dele pode estar bem na mira, bem na reta mesmo. E aí acontece a prova do anjo. A partir daí, nunca mais as coisas vão voltar ao normal. A partir da prova do anjo. Fala aí. A prova do anjo, você tinha que eliminar, através de jogando as bolinhas nas carinhas das duplas. Então, todos tiveram que expor quem queria eliminar. Isso já foi um jogo da discórdia antecipado. E quando a dupla vencedora, que é Bruno e Aline, ganham, e eles tinham... Aí você pode até lembrar, eles tiveram... O Nicásio teve uma conversa com a Aline. Antes da prova, no segundo dia, no terceiro dia, segundo dia de Big Brother, o Nicásio percebeu que a
A Aline e as duas Alines, né? A Sara Aline e a Aline, elas estavam meio que viajandona na parada. Elas estavam conversando sobre o mundo melhor, e elas se afastaram da casa. É como se elas estivessem de férias, num acampamento, conversando sobre o mundo. E ele percebeu isso, o Nicásio. Então o Nicásio chamou a Aline, né, do Rush, na dispensa, e teve um papo bacana com ela, chamando ela, olha, você não tá entendendo, aqui é um Big Brother, assim, e mostrou pra ela. E aí foi que a ficha dela caiu, tanto que ela já sai da dispensa, assim, pilhada, chama o Bruno na sala, assim, despeja aquela pilha dela em cima dele, o Bruno, tô entendendo, ela, você não tá entendendo, ela ficou extremamente, assim, impactada com o que ela ouviu do Nicásio. Então o Nicásio deu bons conselhos, o Nicásio trouxe ela pro jogo. Só que ela aplicou no próprio Nicásio, na hora da prova do anjo. O Bruno, que é o par dela, é o genérico lá do Gil. Então, assim, ela estava muito fora do jogo. O Nicásio também, espertamente, quando ele viu a divisão do grupo, ele viu que o grupo dele precisava formar maioria. E que ela seria esse fiel da balança, né? Ela que ia pender a balança para um lado ou para o outro. E ele tenta trazer ela para o fundo do mar. Fundo do mar. Ele tenta puxar, e ele mesmo diz isso na dispensa para ela. O seu voto pode ser um voto decisivo, voto seu e do Bruno, que é dupla, né? São dupla. O Bruno, que a gente chama de genérico do Gil do Vigor, que é o Bruno que é parecido, enfim. E ela percebeu isso. Então, daquele momento em diante, ela se achou importante. Aí ela quis entrar no jogo, ela começou a entrar no jogo, ela percebeu as estratégias daquele momento que o próprio Nicásio abriu os olhos dela. Isso. E aí ela meio que fechou com o quarto fundo do mar. Ela meio que fechou com o quarto do fundo do mar. Porém, quando ela ganha o anjo, ela chama para o almoço do anjo o cara de sapato e a Amanda, que é uma dupla que está no quarto deserto, que não é do grupo Quarto Fundo do Mar, e dá o monstro pra quem que ela dá o monstro? Imagina aí pra quem que ela dá o monstro. Pro próprio Nicásio, que trouxe ela pro jogo. Pro Nicásio e pra Marília. Agora, se vocês perceberam, eles meio que cochicharam assim, e a gente vê claramente que o Bruno se sente incomodado com o Nicásio, que o Nicásio é aquele cara bem resolvido. Já o Bruno não, o Bruno ele é meio assim, então existe uma certa concorrência entre eles. Desde o início do programa a gente tem percebido isso. E na hora, basicamente, quem decidiu foi o Bruno. O Bruno falou assim, não. Ela também fala bem a Marília, ela fala bem a Marília. A Marília foi um consenso. Mas no finalzinho eles entraram em consenso e escolheram o Nicásio e a Marília. E aí dessa vez, o Nicásio ficou muito pistola. Saiu, ele é muito explosivo, e aí de vez a divisão se estabeleceu da forma que eu mostrei para vocês. Ficou bem claro agora, depois da prova do anjo, a divisão da casa. Então a gente agora já consegue definir quais são os grupos e quem está em qual grupo, porque antes ainda estava muita gente em cima do muro. Eles tiveram que se definir. Até a própria Domitila foi no quarto e disse, olha, eu quero aqui ver na cara de cada um quem está aqui e quem está de leve trás, porque a gente precisa definir. Foi importantíssima essa prova, essa definição, né, Ana? Pois é, a casa está bem polarizada mesmo. Então a gente tem aqui, hoje, como que vai se formar, eu vou botar aí para vocês, como que vai se formar o paredão de hoje, tá? Qual é que é a dinâmica do paredão de hoje? As líderes Bruna e Larissa vão indicar uma dupla que vai direto para o paredão. A casa, através da votação, lembrando que o do Poder Coringa, que tem a Tina e o Guimê. Vão votar e a dupla mais votada da casa vai ter direito ao contragolpe. Então vai dar o contragolpe e vai escolher mais uma dupla para ir pro paredão. Essas duas duplas, tanto a dupla que foi escolhida pela casa e a dupla que foi escolhida no contragolpe, elas vão ter direito à prova bate-volta. Então elas vão fazer a prova bate-volta. E a dupla perdedora da prova bate-volta vai para o paredão junto com a dupla indicada pelo líder. Então, hoje, essa é a dinâmica. Mas aí a gente tem o anjo, né? Assim, a gente não sabe quem que eles vão... O anjo não é autoimune, é autoimune. Não é autoimune, ele vai ter que indicar alguém... Então, a gente não sabe para quem ela vai dar o anjo, né? A Aline e o Bruno. É uma incógnita, porque eu nunca imaginei que ela fosse dar um monstro
pro Nicásio. E o Nicásio tá bem chateado com ela em relação a isso. Eu tenho um palpite, eu acho que ela vai dar o anjo pra Amanda, que elas estão muito próximas as duas. E ela já deu o almoço do anjo pra Amanda e pro sapato, né? Pro cara de sapato. Então é possível que ela imunize o cara de sapato e a Amanda, que não correm praticamente risco essa semana. Ela vai meio que queimar o anjo dela. Porque eles não são Então no radar de primeiro nem segundo. ninguém. Nessa primeira semana a gente não vê isso. Aí a gente vai ter a líder, né, as duas líderes, a Bruna e a Larissa, que a Bruna tá muito disposta a botar no paredão a Kay e o Cowboy. Por quê? Porque como eles polarizaram, eles querem usar esse paredão para ter uma resposta do público, para saber qual lado que está mais alinhado com a opinião do público, né? Qual lado que está certo, entre aspas. Então eles querem usar exatamente a Kay e o Cowboy no paredão, né? Principalmente a Bruna, para poder ter essa resposta do público. E hoje, durante a madrugada, elas tiveram uma conversa com o Fred, que foi dormir no quarto das líderes e está influenciando, de certa forma, o paredão, a escolha delas. Elas já estão meio assim, não sabe? Já estão, ele também falou do César, a possibilidade do César, da Domitila também. Então, assim, elas estão querendo. É nítido que a Bruna quer colocar a Kay, eu acho até que é mais pro lado pessoal. Ela quer colocar a Kay, que ela diz, a mina não olha na minha cara, a mina não foi com a minha cara, quando na verdade acho que foi mútuo. Elas não se deram bem desde o início. Então eu acho assim, que nesse caso aí, Ana, o Fred, ele tá influenciando bem elas lá na dormida do quarto, na conversa. O Fred tá com um jogo bem interessante. Ele acha que o jogo tá muito acelerado e ele acha que nesse primeiro momento é melhor você não entrar tanto em embate, não acelerar tanto assim o jogo. A Bruna tá muito disposta a realmente colocar o Cowboy e a Kay. Vai depender da Larissa, porque o voto é em consenso. Então, colocando a Bruna e a Larissa, colocando o Gustavo, que é o Cowboy, e a Kay no paredão, a casa, né, iria votar. E aí, o Gabriel tá com muito medo, porque ele acha que pode ser indicado pelo contragolpe da casa, porque aí eles vão ter que votar em alguém. E aí uma dupla que está caminhando para eles votarem seria a Domitila e o César Black. São as possibilidades, né, que a gente tem. São as possibilidades. Votar na Domitila e no César Black. E aí no contragolpe poderia ser contragolpeado o Gabriel e a Paula. Eu acho que sim, o contragolpe é bem provável que seja realmente eles. Mas pode ser também que o voto do grupo do quarto deserto seja no Nicásio e na Marília, porque eles também não gostam da Marília e a Marília acha que está tendo uma certa perseguição com ela. Então, de qualquer forma, a minha dúvida é muito no voto da casa, no consenso da casa, se eles vão votar na Marília ou no Nicásio, ou então no César e na Domitila. Mas com certeza vai ser uma segunda dupla do quarto fundo do mar, porque eles têm a maioria de votos. E aí no contragolpe entraria uma dupla da equipe lá do grupo deserto. Mas aí eles vão para a prova bate e volta. E aí na prova bate e volta, dependendo de quem ganhe, a gente vai ter uma dupla do fundo do mar e uma dupla deserto, ou duas duplas fundo do mar. Então, assim, o cenário não é muito bom para o quarto fundo do mar. Lembrando que no final quem vai escolher é o público, mas assim, se forem duas duplas fundo do mar, aí não vai ter como, vai sair um participante do grupo fundo do mar. Não vai ser eliminado, a eliminação vai ser de um participante. Que aí vai ter aquela dinâmica do quarto, onde o público vai votar, um vai sair e o outro vai votar com o poder de estar imune. Então, são muitas emoções que nos aguardam hoje nessa formação de paredão. Vai ser acelerado, né? Não perca e assistam, se inscreve no canal, deixa o seu like pra gente poder continuar comentando aqui sobre BBB. Deixa os seus comentários aí também, que a gente quer te ouvir, quer a tua opinião sobre o BBB 23. Tchau! Tchau, pessoal. Até a próxima.